Olá, nós vamos hoje dar início à nossa aula de incidências dos membros superiores, tá? Parte superior do esqueleto apendicular. Continuamos a partir da clavícula, tá? Eu vou repetir essa parte, tá? Pra gente começar daqui e seguir até o fim, tá bom? Falta pouquinho pra gente terminar a parte dos membros superiores. Então, nós temos o paciente em decúbito dorsal ou ortostática, braços ao longo do corpo, raio central perpendicular ou angulado de 15 a 30 graus, direcionado para a área central da clavícula. Toda a clavícula deve ser visualizada, incluindo-se a articulação externo-clavicular e acrômio-clavicular. Na imagem axial, a clavícula será projetada acima da escápula e das costelas. Então, nós temos, da mesma forma que a gente tinha lá nos ossos longos, em praticamente todo o segmento do membro superior, que vai se repetir no membro inferior, nós vamos sempre demonstrar as articulações de extremidades da região ou do osso que a gente está estudando, tá? Como eu já falei aqui várias vezes, podem ocorrer lesões e no caso da clavícula não é diferente, tá? Existem patologias do tipo inflamações ou outras também, que elas vão acometer as articulações da clavícula, tanto com o externo quanto com a escápula, tá? E às vezes, na maioria dos pacientes, quando a gente realiza a radiografia do ombro, a gente não visualiza a articulação externo-clavicular, porque ela está bem longe da articulação, tá? Então, quando o paciente não tem um relato específico da lesão direcionando para a clavícula em específico, às vezes, após analisar a radiografia do ombro, o médico percebe que o paciente continua o relato de dor, de dificuldade nos movimentos e etc. E o ombro ele já examinou e não tem nada, tá? A escolha, quando coloca assim, decúbito dorsal ou ortostática, a escolha ela vai ser um pouco direcionada pela forma com que você gosta mais de realizar o exame, tá? Um pouco da forma com que o médico gosta, tá? Tem médicos que têm preferências para visualização de estruturas, tá? Às vezes ele diz a você se ele quer em decúbito dorsal ou em ortostática, e às vezes a escolha vai ser realizada de acordo com a condição do paciente, tá? O paciente sente muita dor quando ele deixa o braço ao longo do corpo. Aí você vai deitar o paciente para você poder relaxar o braço dele em cima da superfície da mesa e ele ter menos preocupação em tracionar o braço na posição necessária, tá? Sempre quando a incidência vem dizendo decúbito dorsal ou ortostática, a escolha pode ser feita de acordo com as suas possibilidades, tá? Quando vem preferencialmente ou somente citando uma posição, você tem que procurar sempre fazer aquela posição. Não foi feita aquela posição que é a padrão, eu vou notificar ao médico de que foi feita a adaptação, qualquer adaptação que eu faça no posicionamento. Eu vou notificar ao médico sobre a alteração, tá? Qualquer alteração que eu faça que tire do padrão sem solicitação médica, sem solicitação clínica, eu preciso notificar ao médico a minha alteração e o porquê da minha alteração, tá? Se eu simplesmente alterar, ele pode solicitar que eu repita a incidência da forma padrão. Se eu informar que foi realizado assim, porque o paciente estava em cadeira de rodas, com muita dificuldade de deambular, dificuldade de ortostática, aí o médico não vai solicitar uma repetição se a repetição foi só pelo fato de eu ter feito em decúbito, tá? Então é sempre bom notificar as alterações que a gente faça, tá? Porque o médico ele só tem o resultado final.
Ele não sabe, muitas das vezes, o que aconteceu em todo o processo. Ah, mas o paciente passou no consultório, o paciente não falou para ele, ele não viu o paciente. No momento em que o paciente X, que vai realizar uma radiografia de ombro, está dentro do consultório, ele é o paciente X que vai realizar uma radiografia de ombro. Quando nós retornamos com a radiografia, ele é apenas a radiografia de ombro. O médico não vai conseguir olhar aquela radiografia de ombro e lembrar, ué, mas é o paciente X que falou para mim que conseguia levantar o braço. Por que lá no raio-x ele não levantou o braço? Tá? Então a gente precisa sim notificar caso a gente realize alguma alteração. AP bilateral com e sem pesos para a clavícula. Busca evidenciar uma separação da articulação acromioclavicular quando se compara radiografias obtidas com e sem pesos, tá? Novamente, nós vamos ter a situação de que vai ser uma incidência que vai ser realizada após a observação de que não há lesão na região, tá? Porque o paciente vai segurar os pesos e esses pesos vão descer o braço, tá? E tracionar a articulação. Então, se o paciente tiver qualquer fraturazinha, qualquer lesão, ela pode ser agravada com essa incidência, tá? A gente precisa observar que o paciente preste atenção nas orientações que vão ser dadas, tá? Eu sempre gosto de falar que eu, particularmente, gosto de fazer assim e obtenho resultados significativos fazendo assim. Eu demonstro ao paciente, eu faço como ele tem que fazer, demonstro, peço a ele para fazer, para que eu observe, faça as correções que sejam precisas ser feitas e após isso eu posiciono o paciente para finalizar a incidência, tá? Ah, poxa, mas vai perder um tempão explicando o paciente, tem um monte de paciente para atender. Se você tiver que repetir, você vai perder o mesmo tempo que você vai perder se você orientar ele e realizar uma radiografia só. O tempo vai ser perdido independente. Ou eu vou perder tempo orientando e realizando uma radiografia só, ou eu vou perder tempo orientando de qualquer jeito, não obtendo a compreensão dele e tendo que repetir porque foi feito errado, tá? Então o tempo vai ser perdido de qualquer jeito. Posição ortostática, braço ao longo do corpo, raio central perpendicular ou a 15 graus direcionado para a área central entre as articulações acromioclaviculares, apneia respiratória, fazer uma radiografia com peso e outra sem peso, tá? Então nós vamos fazer exposição bilateral das articulações, com peso e sem peso, para que o médico possa avaliar o distanciamento entre ela numa situação e em outra. E ele faz uma medição e verifica a dúvida que ele tinha em relação a essa estrutura, tá bom? Toda a clavícula deve ser visualizada, incluindo-se as articulações externoclaviculares e acromioclaviculares. Estas, por sua vez, devem estar alinhadas no mesmo plano horizontal. A não rotação é vista pela aparência simétrica entre as articulações externoclaviculares e a coluna vertebral. Raio central. AP bilateral com ou sem pesos para a clavícula. Busca evidenciar uma separação da articulação acromioclavicular quando se compara radiografias obtidas com e sem pesos. Decúbito dorsal. Braços ao longo do corpo, segurando faixa estendida sob os pés e joelhos, parcialmente flexionados. Estique as pernas lentamente para baixar os ombros. Raio central perpendicular ou a 15 graus, direcionado para a área central entre as articulações acromioclaviculares. Apneia respiratória, fazer uma radiografia com peso e outra sem. Mesmas estruturas visualizadas na radiografia em ortostática. Vamos lá. Essa opção, a incidência, ela precisa ser muito bem orientada ao paciente. A seguinte situação: estique as pernas lentamente para que as pernas esticadas
proporciona uma tração na faixa que você colocou e os braços sejam baixados, as articulações vão ser baixadas da mesma forma como realizada em ortoestática com o paciente segurando pesos, tá? Precisa ser feita a orientação de forma bem lúcida ao paciente para que ele não tracione uma perna mais do que a outra, e aí você vai ter diferenciação entre a tração das articulações, que ele não estique a perna de uma vez só, e precisamos ter muita atenção ao fato do paciente esticar toda a perna e essa tração ser elevada ao extremo, tá? Primeiro, que pode ocasionar problemas, tá? E segundo, que o corpo do paciente pode rodar tanto para um lado quanto para o outro se ele ficar forçando a esticar a faixa com as pernas. Então, bem orientado ao paciente, detalhe por detalhe, ele vai fazendo e eu vou observando, tá tudo certinho. Eu peço ele para relaxar, oriento toda a finalização. Agora nós vamos realizar o exame. Preste bem atenção na posição, não deixe o corpo rodar, mantenha o corpo bem retinho. Peço a ele para fazer o estiramento das pernas e realizo a minha incidência, tá bom? Raio central. Semiaxial AP para a clavícula, método de Porcher. Estudo complementar da clavícula. Decúbito dorsal ou ortostase, braços ao longo do corpo, mãos em rotação neutra, raio central angulado 45 graus cefalicamente para o centro da clavícula, apneia respiratória, distância foco-filme de 1 metro. A clavícula aparece sem sobreposição a nenhum dos outros ossos da região. Raio central. AP de escápula, busca evidenciar fraturas ou luxações da escápula. Decúbito dorsal ou ortostase, braço abduzido 90 graus, mão subinada sobre o osso frontal, raio central perpendicular, direcionado 5 centímetros abaixo do processo coracoide e 5 centímetros medial à borda lateral do corpo do paciente. Manter respiração lenta. A posição lateral da escápula é vista sem sobreposição, enquanto a porção medial é vista por entre as estruturas torácicas. Lateral para o corpo da escápula, oblíquo anterior direita e oblíquo anterior esquerda. Busca evidenciar fraturas horizontais do corpo da escápula. Decúbito ventral ou ortostase, fletir o cotovelo e segurar o ombro oposto, visão melhor do corpo da escápula. Fletir o cotovelo e abduzir o braço, visão melhor do acrômio e processo coracoide. Raio central perpendicular, direcionado para a borda lateral da escápula, apneia respiratória. A escápula é vista em perfil com o corpo livre de sobreposição das costelas. O perfil verdadeiro é caracterizado pela sobreposição direita das bordas vertebral e lateral da escápula. Então, nós temos lá atrás o Y escapular, no qual eu não tenho visualização nítida do corpo da escápula, e o braço e o paciente é posicionado de uma forma. E nós temos aqui o lateral para o corpo da escápula, em que o braço é posicionado de uma outra forma, em que nós não temos uma nítida visualização de um Yzinho formado pela escápula, mas temos uma visualização do corpo da escápula em lateral, de forma bem nítida, sem sobreposição de estrutura nenhuma, como o húmero, tá? Então, no caso da escápula, para realizar o lateral da escápula, vai ter a opção para visualizar o Y, que dá maior prioridade à articulação, e nós vamos ter a incidência para visualizar o corpo da escápula. Então, vai depender de onde é a lesão, tá? Se não houver relato específico da lesão e o paciente conseguir movimentar o braço, eu vou realizar as duas incidências de Y escapular, tá? Porque o paciente não tem um relato específico de região de lesão.
e eu dou as 2 visualizações ao médico. Raio central, lateral para o corpo da escápula, oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda. Busca evidenciar fraturas horizontais do corpo da escápula. Decúbito dorsal, braço da lesão em volta do tórax, rodar todo o corpo para o lado oposto à lesão, 30 graus. A escápula vai estar perpendicular. Fletir o joelho para dar apoio ao corpo. Raio central perpendicular, direcionado para a borda lateral da escápula, apneia respiratória. A escápula é vista em perfil com o corpo livre de sobreposição das costelas. O perfil verdadeiro é caracterizado pela sobreposição direta das bordas vertebral e lateral da escápula. Raio central. AP em semiaxial cefálica, escápula, para estudo de luxações posteriores da escápula. Posição ortostática, escápula encostada no buque, membro superior flexionado e apoiado sobre o abdômen. Raio central angulado cefalicamente 35 graus, acrômio, direcionado para o acrômio, apneia respiratória, distância foco-filme de 1 metro. Escápula vista em perfil antero-posterior. Raio central. Devido a como a escápula é, a distribuição anatômica da escápula, ela é um osso que tem as estruturas de suas extremidades direcionadas para lados diferentes. Então, na maioria dos casos, como acontece com a mão e o polegar, na maioria dos casos nós vamos ter uma parte do osso em perfil, a outra parte em oblíqua, a outra parte em AP, tá? Então, por isso é que vamos ter algumas estruturas que vão ter várias incidências diferentes para cada região diferente dessa mesma estrutura, tá? Porque quando visualizamos uma, a outra está sobreposta, ou quando uma está em AP, a outra está em perfil, em oblíqua. Então, nós vamos ter incidências diferentes para visualizar regiões diferentes, tá? Por que tem alguma região que é visualizada e outra região que não tem importância se fica em oblíquo? A maioria das incidências radiográficas, elas foram modificadas, alteradas ou adaptadas a partir dos estudos sobre a região, tá? A gente sabe que dentro da ortopedia, como em todas as áreas da medicina, tem as especializações dentro de cada área. Então, os médicos especialistas em determinada região anatômica, eles percebem que determinada região acomete mais de fratura e não é visualizada no AP, é visualizada na oblíqua. Então vamos fazer uma incidência que permite a visualização dessa estrutura em oblíqua, para caso ocorra essa lesão, essa fratura, essa luxação, ela possa ser visualizada de forma padronizada, tá? Então, por isso é que tinha incidência que era assim, agora é assado. É porque foi feito dentro dos estudos a percepção de que era preciso fazer tais alterações para que a visualização fosse mais padrão, tá? Então, sempre está mudando alguma coisa. AP unilateral, articulação acromioclavicular, incidência de Zanca, tá? Método de Zanca. Estudo básico da articulação acromioclavicular. Ortostático ou decúbito dorsal, ângulo tórax-buque de 20 graus, membro superior estendido e mão em posição neutra. Raio central de 15 a 20 graus cefalicamente, articulação acromioclavicular, apneia respiratória, distância foco-filme de 1 metro. Tubérculo maior é visto em perfil e lateralmente. A relação entre acrômio e clavícula é bem visualizada. Semiaxial em AP para articulação acromioclavicular, método de Rockwood. Estudo básico da articulação acromioclavicular. Ortostática ou decúbito dorsal,
ângulo tórax-buque de 15 graus, membro superior estendido e mão em supinação. Raio central angulado 30 graus podalicamente, articulação acromioclavicular, direcionado para a articulação acromioclavicular, apneia respiratória e distância foco-filme de 1 metro. Mesma visualização da incidência anterior. Qualquer dúvidas, entre em contato, por favor. Vocês podem colocar as dúvidas aqui nos comentários, caso queira, tá? Lembrando novamente de que incidência junto com anatomia fazem parte do maior montante dentro do curso de radiologia. Literalmente a parte em que eu não posso deixar nada passar desapercebido. Sempre deixo a orientação para que entrem em contato para tirar dúvidas, o que não tem acontecido, tá? Não posso nem sequer dizer que 2% está tirando dúvidas. Não sei se eu fico feliz porque está todo mundo entendendo tudo e não está dando dúvidas nenhuma, ou se eu fico preocupada porque está todo mundo entendendo tudo e ninguém está tirando dúvidas nenhuma, tá? Vocês precisam entender que o meu papel é orientar, tirar dúvidas, esclarecer, porque quando me coloco na posição de passar as informações para vocês, é para passar as informações para vocês, para que vocês entendam, para que vocês conheçam, para que vocês saibam. E é uma troca de informações, é uma troca de saberes. A minha palavra não é a única existente, não é a única verdade existente. Então, tendo qualquer tipo de dúvida sobre o conteúdo, entrem em contato. É muito complicado eu pedir, por favor, tirem suas dúvidas. Porque eu posso crer que vocês estão conseguindo entender bem o conteúdo. Ficaria super feliz se eu explicasse de uma forma que fosse altamente compreensível e que não precisasse tirar dúvidas. Mas quando praticamente 90% não entra em contato para tirar dúvidas, eu fico um pouco inquieta, tá? Então, podem me chamar, podem entrar em contato. Não quiser deixar dúvida aqui nos comentários, não há problema nenhum. Entre em contato comigo de outra forma, por e-mail, qualquer forma. Mas tirem suas dúvidas. É um conteúdo muito extenso que começa a se juntar com o conteúdo de anatomia, que também é gigante. E na hora da parte prática, essa parte teórica, se ela não for muito bem elucidada, muito bem esclarecida, ela vem igual um rolo compressor por cima das nossas cabeças, tá? E eu já falei aqui para vocês que os perfis estão muito modificados, então as empresas agora não querem um batedor de estaca, não querem um executor de incidência radiográfica. Eles querem os profissionais das técnicas radiográficas, querem as pessoas que sabem fazer e sabem, numa necessidade, explicar como faz, porque tem o conteúdo memorizado, tá? A teoria não se distancia da prática em nenhum momento, em nenhuma área. Você tem a impressão de quando você está realizando o exame, você não usa a teoria para nada. Mas desde o momento em que você executa, teve uma orientação para que você executasse. O seu cérebro minimiza essas ações, ele fotografa as posições. Isso acontece em qualquer situação, tá? E você consegue reproduzir aquelas cenas que seu cérebro fotografou e dá tudo certo, tá? Mas em qualquer situação em que você faz a famosa gambiarra, quando precisa de uma correção, quando precisa de uma alteração, se você não sabe explicar como a gambiarra foi feita, você não vai conseguir consertar. Nem você e nem ninguém. E isso também serve para a gente ter uma visualização em relação às especializações dentro da nossa área.
Nós temos muitas áreas de atuação dentro da radiologia, tá? Na área médica nós temos vários subgrupos e temos as diversas outras áreas. Dentro das especializações, eu não vou conseguir espaço se eu for um batedor de estaca. Porque dentro das especializações, nós vamos ter literalmente um canivete suíço, escrito radiologia nele. Exemplos, mamografia, por exemplo. A gente realiza uma incidência lá da rotina, crânio-caudal, oblíquo-médio lateral, beleza. O médico visualiza uma estrutura em alguma região da mama e aí ele vai pedir magnificação, spot, localizada e por aí vai. Se eu apenas bati estaca, a incidência de rotina é isso aqui. Aí ele pede uma crânio-caudal lateralmente exagerada. Aí eu não estou nem com o livro lá, o livro está em casa. Como é que eu vou fazer? Dentro da tomografia, dentro da ressonância, o médico solicita um exame do crânio, indicação cefaleia. Às vezes, dentro do próprio histórico que está sendo colhido na anamnese do paciente, esse exame já é direcionado para uma parte específica do crânio e, às vezes, durante a realização do exame é feito um achado em que se encontra uma patologia ou uma estrutura numa determinada região e o médico vira para você e fala assim, poxa, direciona esse exame aí para o corpo caloso. E aí? Ah, não, essa incidência aí, olha só, essa rotina aí a gente vai fazer para o cerebelo, porque ele disse que tem esse, então vamos dar uma olhadinha no cerebelo. Ah, o nervo óptico, priasma óptico. E aí eu vou pegar o celular, vou lá no Google enquanto o paciente está para ser contrastado, deitado na mesa de exames para fazer o exame rolando na máquina, o médico sentado atrás de mim, uma fila de espera gigantesca me aguardando, a enfermagem perguntando se pode entrar para injetar o contraste, se pode entrar com o próximo paciente, e eu procurando no Google onde é o priasma óptico, corpo caloso, cerebelo. Então, o que é deixado para trás agora vai bater na minha porta lá na frente. Então é mais fácil eu ir dividindo em setores. Qual que eu tenho mais dificuldade? Eu tenho mais dificuldade em crânio. A minha maior dificuldade sempre foi crânio, a Rose. Minha dificuldade sempre foi crânio. Então o que eu sempre comi com farinha? Crânio. Estudava membro superior, final de semana, crânio. Estudava membro inferior, final de semana, crânio. Porque eu sabia que eu tinha uma dificuldade ali. Quando eu cheguei dentro da especialização em que o meu crânio não era só a parte óssea, o meu crânio era as partes moles, internas, externas, camadas e todas as patologias que podem ser visualizadas lá dentro, eu entrei em pânico, porque eu já sabia que eu tinha dificuldade em crânio e que aquilo ia me assombrar. Então, o que eu comecei a fazer? Patologia fulana de tal, é aonde? É aqui. Aonde é o aqui? O aqui é aqui. Em que corte ele é visualizado? Em que plano vemos melhor? Quais são as preferências? Leva contraste, não leva contraste? Por que leva contraste? Para ver o quê? Como essa lesão se comporta? Porque não vai adiantar eu saber fazer todos os planos de corte, espessura de corte, todas do crânio, porque é muita coisa, é muito conteúdo, é muito assunto, é muita patologia, é muita adaptação, muita alteração, é 1 bilhão de artigos diferentes que são feitos todos os anos, modificando ou rebatendo, alterando ou confirmando algum estudo anterior, algum plano de corte anterior, alguma orientação anterior em relação àquele exame. Nunca é estático. A radiologia, ao contrário do que se pensa, não é estático. O que eu aprendi hoje, eu não vou precisar pegar no livro nunca mais na minha vida, porque é só botar o paciente assim que a radiografia aparece. Não
caiam nessa armadilha. Existem profissionais e profissionais. Não deixem a parte teórica de lado. Ela vai fazer muita falta. Desculpem um falatório aí no finalzinho, tá? É só porque eu quero mesmo de coração que todos vocês tenham uma boa colocação, que todos vocês sejam meus colegas de trabalho no futuro, sejam meus amigos de profissão no futuro. E por estar na área há bastante tempo, já percebi, já carimbei e assinei embaixo de que o profissional com diferencial, ele é o profissional que faz a diferença. E o perfil das empresas mudou muito ao longo dos anos e continua mudando muito, e as empresas querem os profissionais com maiores qualificações. Eu preciso ter um monte de especialização? Calma, vamos devagar. Eu sabendo bem e sendo bem diferente dos outros 1000 que concorreram à vaga, eu já estou um ponto à frente, tá? Estou aqui para tirar a dúvida de vocês, estou aqui para esclarecer tudo em relação ao conteúdo que está sendo administrado para vocês, tá? Não fiquem envergonhados, não acham que estão incomodando, porque não estou aqui para isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até uma próxima parte do conteúdo. Me procurem para tirar dúvidas. Tchau!